Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Leve Saúde, onde sua saúde está sempre em primeiro lugar. Eu sou o Dr. Felipe Fornari e vamos juntos nessa jornada adquirir conhecimento e transformar a sua vida e a sua saúde. E hoje o assunto é aquele que, está na boca do povo e na mente de muita gente. É um tema que afeta milhões de pessoas no mundo todo e que muitas vezes é mal compreendido: a ansiedade. Sabe aquela sensação de que está com o coração acelerado, o pensamento não para e parece que tem sempre algo para dar errado? Pois é, isso pode ser ansiedade e em muitos casos ela pode virar um transtorno sério se não for bem cuidada. Para nos ajudar a entender melhor esse tema tão importante, conversar com a gente e esclarecer tudo sobre esse assunto, eu tenho a alegria de receber aqui no nosso estúdio a psiquiatra doutora Pamela Rodrigues. Então fique com a gente, porque o Vida Leve Saúde está só começando. E informação de qualidade pode transformar a sua vida. Doutora Pamela Rodrigues fez psiquiatria pelo Hospital Regional de Presidente Prudente, é especialista pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, atua em psiquiatria geral, infância e adolescência. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada Felipe, obrigada a todos. É uma honra estar aqui, poder falar de um tema tão atual e para mim falar sobre saúde mental é a minha missão, né, como médica e psiquiatra. Maravilha, muito obrigado. Doutora, explica pra gente, né? Muita gente fala, eu tô com ansiedade, qualquer coisa que eu faço, hoje no mundo atual tudo é ansiedade. Mas explica pra gente o que é a ansiedade e tem diferença da ansiedade natural, vamos dizer assim, da ansiedade patológica? Então, isso que a gente precisa entender, né? Ansiedade, gente, ela é uma reação natural do nosso organismo, né? Então, frente a um medo, a um perigo, a algum desafio, é como se fosse um alarme que fica disparando. O problema é quando esse alarme fica disparando a toda hora, a todo momento, causando prejuízo na vida da pessoa, né? E esse é a ansiedade patológica. É aí que a gente tem que se atentar a alguns sinais e procurar ajuda quando necessário. E quando a população, a pessoa começa a perceber que é um sinal, quais são os sinais clássicos, né, da ansiedade e como a pessoa pode diferenciar do normal dela? Então, são preocupações excessivas com coisas do cotidiano que talvez a pessoa não deveria estar se preocupando constantemente. Ela tem uma dificuldade de fazer esse controle. Além disso, dificuldades para dormir, tensões, preocupações excessivas, pode atrapalhar o sono, concentração. Então, muitas pessoas chegam às vezes no consultório, muitas vezes porque já tem de uma déficit de atenção, de uma concentração, e você vai ver às vezes é uma ansiedade que está ali, como eu falei, um alarme ali disparando a todo tempo, atrapalhando até a concentração dessa pessoa. Então, esses são alguns sinais. Além dos sinais físicos que a gente tem também, que são, igual você falou, uma falta de ar, um coração disparado, às vezes uma dor no peito. Tem pessoas que às vezes têm até sintomas gastrointestinais, né? Então, às vezes diarreia, ânsia, né? Muitos pacientes, talvez, vão às vezes procurar um gastro, muitas vezes, igual a síndrome do intestino irritável, né? Muitas vezes a gente pensa, vou procurar um gastro porque eu tô com um quadro de diarreia, e quando você vai ver, tem muita associação com a ansiedade. E na época de plantões, né, esses sintomas confundem muito, né, às vezes a pessoa tá tendo um infarto, mas você vai ver, é semelhante com a crise de ansiedade. E no próprio consultório, né, a gente pergunta, hoje em dia, é uma pergunta prática que eu falo para eles. Eu falo, você tem alguma ansiedade, algum ponto que da parte emocional? 99% dos pacientes falam que presenciam, que tem alguma coisa constante sobre isso. Não é à toa que nós somos uma nação ansiosa, né? O Brasil está aí como um índice de prevalência maior em relação ao mundo, né? Então, assim, a gente precisa se atentar e cuidar disso, né? E muitas pessoas, às vezes, vão procurar o cardio, o gastro, para depois, muitas vezes, chegar no psiquiatra. Então, é isso que a gente tem que se atentar e reverter. E quando acaba sendo um risco mesmo para a pessoa, né? Quando que ela deve procurar um profissional para tentar entender e esclarecer melhor o que ela está sentindo? Basicamente, quando está tendo prejuízos no dia a dia.
né? Então, assim, tá atrapalhando as relações pessoais, tá atrapalhando o trabalho, é uma pessoa que às vezes está assim, muito fadigada, né? Tá com todos esses sintomas que a gente fala de concentração, tá atrapalhando o sono. Então, assim, começou a atrapalhar o seu bem-estar, é hora de procurar ajuda. E essa ajuda, doutora, tem sempre com medicação, tem outras alternativas que a gente pode usar? Então, existe sim um tratamento farmacológico, nem sempre é só o farmacológico, porque se for uma ansiedade leve, por isso que eu falo que é importante uma avaliação com um especialista, porque uma ansiedade leve, muitas vezes a gente consegue tratar só com psicoterapia, mas dependendo do nível, às vezes precisa entrar com algum remédio sim, uma medicação, e não é só isso, tá, Felipe? Hoje em dia, a gente sabe que precisa fazer uma mudança de estilo de vida, né? Cada vez mais os estudos têm apontado a necessidade de atividade física, né? A atividade física realmente previne muito e cuida muito do nosso cérebro. Então, assim, é indispensável. Então, no consultório eu mesmo oriento a atividade física, ter uma boa alimentação saudável. Além disso, também o mindfulness, né? Que é aquela questão da gente prestar atenção no aqui, no agora, levar nossa atenção para aquele momento. Parece que às vezes não faz sentido, mas, gente, 2 minutinhos que você para no seu dia a dia, na frente da tela de um computador, ou seja, enfim, até na sua casa, 2 minutinhos que você presta atenção na sua respiração, no ar entrando, no ar saindo. Isso é um jeito da gente combater a nossa ansiedade também. E, além disso, também técnicas, né, de relaxamento, como meditação e yoga, também é indicado para pacientes ansiosos. E você recomenda assim, a terapia multiprofissionais? Além do psiquiatra, tem o psicólogo, tem o que mais que a gente pode associar? Então, para casos de ansiedade, né, como a gente falou, a terapia, né, a psicoterapia é super bem indicada. Eu acho que para a gente se autoconhecer, entender os nossos limites, porque o que tem acontecido ultimamente? As pessoas não estão conseguindo frear, né? A gente vive num mundo extremamente conectado, né, tendo essa necessidade. Então, é sim muito importante. Além da terapia, multiprofissional, eu diria sim, né? Você ter um acompanhamento dentro de um profissional da educação física te ajudando também, né? Procurando a questão do mindfulness também, mas assim... Isso é importante, né, Pamela? Até no consultório mesmo, eu acabo falando para os pacientes, mesmo que for 5 minutinhos do seu dia, você dá essa pausa mesmo, porque às vezes a gente está aqui, nós estamos aqui agora, você já está pensando depois, então não, a gente precisa parar, respirar e acredito que isso vem acontecendo muito com as pessoas, né? Até por essa questão da conectividade, da internet, tudo está muito rápido, muito rápido, e assim, a gente tem que acompanhar, mas nem sempre é assim, às vezes a gente precisa parar, espera um pouco, tô saindo um pouco fora do que eu preciso. Então assim, eu falo isso sempre para os pacientes, pausa, dá uma respirada, tenta sentir a sua respiração, Exato. Que isso vai ser muito importante, né? Para você acalmar, para você voltar ao centro, que é você mesmo. Exato. Né? E como que é a sua rotina, assim? Quando o paciente tem que te procurar, como que você faz? Tem algum exame específico ou não? Tem muita gente, inclusive, que me perguntam, né, assim, eu procuro quem primeiro? O psiquiatra, o psicólogo? As pessoas ficam muito na dúvida, né? Eu costumo dizer assim, não tem uma regra clara, né? Quem que eu procuro primeiro? Se você me procurar, claro, a gente vai avaliar se tem a necessidade de entrar com a medicação e provavelmente a gente sempre encaminha para fazer a terapia com o psicólogo. E se você procurar o psicólogo, ele também tem capacidade de estar avaliando para ver se precisa mesmo passar com o psiquiatra e quando for necessário ele vai indicar, porque às vezes, por mais que ele faz a terapia ali para combater esses sintomas de ansiedade, pode ser que chegue num momento que ele fala, para mim já deu, a partir de agora você realmente precisa de um tratamento, porque a ansiedade, gente, tem a ver também com a desregulação dos neurotransmissores, né? Então, assim, precisa de a gente cuidar dessa química aí cerebral que ocorre, né? E tem algum exame específico na parte de psiquiatria? Para ansiedade? Não. A gente usa os exames apenas para descartar outras doenças, né? Que podem estar mimetizando, né? Por exemplo, tem paciente às vezes que chega com essas sensações de taquicardia e aí a gente tem que fazer alguns exames de rotina, como por exemplo, checar uma tireoide, né? Porque pode ter uma disfunção tireoidiana que está aí atrapalhando, ou mesmo uma questão de arritmia, quando a paciente chega com taquicardia. Então, assim, é importante fazer os exames para descartar outras doenças, né? Mas um exame específico para a gente medir o nível de ansiedade ainda a gente não tem. Então, a ansiedade seria mais um diagnóstico de exclusão ou não?
tem pontos chaves assim que a gente consegue Não, a gente cravar. tem pontos chaves que a gente consegue cravar com certeza, né? Como não tem exames, né? A gente faz a base de uma anamnese, né? Uma história completa. A gente avalia o paciente, para você ter uma noção, desde a hora que ele entra no nosso consultório. A gente avalia o passo, as mãos, as vestes, tudo. Você tá com as pernas inquietas, a gente presta toda atenção nisso, a gente tem um treinamento, né, para isso, para já estar avaliando e a gente só solicita os exames quando a gente tem realmente, assim, uma dúvida em relação ao diagnóstico, né? Aí a gente pede para estar procurando, para a gente descartar, né? Mas é possível, assim, a gente fazer o diagnóstico só com a anamnese. E a ansiedade se enquadra dentro de outras patologias da psiquiatria? Pode. É possível a gente ter outros transtornos e ter ansiedade junto. TDAH, por exemplo, né? Como eu te falei, muita gente às vezes chega no consultório, doutor, eu acho que eu tenho TDAH, né? Que para quem não conhece, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tá super em alta também, né? E então, assim, a gente precisa fazer toda essa avaliação para a gente poder ver se realmente se tem os dois, porque pode acontecer, porque muitas vezes se o paciente está com um déficit de atenção, ele acaba ficando muito ansioso, porque ele não está conseguindo, porque ele está procrastinando, e aí confunde. Então, a gente tem que fazer essa avaliação para saber certinho se trata-se só de uma ansiedade, se tem os dois, mas pode estar comórbido, sim. E como é que funciona o acompanhamento? Então, assim, o paciente chegou... Mas vamos primeiro desmistificar, porque tem um tabu ainda, né? As pessoas... Você tem que procurar... É difícil até, por exemplo, eu percebo que o paciente tem alguma alteração psiquiátrica, aí eu falar para ele, acho que você tem que procurar um psiquiatra. Ele vai achar, mas você tá me chamando de louco? Mas não é bem assim, né? Então, ainda existe esse tabu das pessoas... É um preconceito, né, em procurar um psiquiatra. Sim. Ele é só louco. Não é louco. Hoje em dia, isso aí a gente precisa desmistificar, porque é algo que vai interferir diretamente, impactar diretamente na vida dessa pessoa. Exatamente. Né? Que nem na parte da dermatologia, a pele dá sinais, né? Vitiligo, psoríase, diversas patologias na dermatologia é em função de fatores emocionais. Então, assim, é difícil até a gente falar como que você auxilia, fala para as pessoas, você precisa passar no especialista. Então, exatamente isso que a gente está aqui, é fazer as pessoas aprenderem a se ouvir, a se escutar, né? E quebrar esse medo, né, e procurar ajuda. Infelizmente, a gente ainda tem muito isso, e que isso acarreta no quê? Na cronicidade, muitas vezes, da doença, né? Então, o que a gente poderia tentar resolver com mais facilidade, com mais rapidez, evoluindo a melhora, às vezes acaba se tornando uma coisa até mais crônica, porque a pessoa resiste em procurar ajuda com medo de tomar uma medicação. Eu vou ficar viciada num remédio, né? Então, muitas vezes, a gente tem essa resistência e a gente precisa vencer isso. Então, por isso que a gente está aqui, para a gente divulgar informação, para que as pessoas se identifiquem com alguns sintomas e possam procurar ajuda, né? Tá com medo de procurar o psiquiatra? Procura o psicólogo, né? O psicólogo, ele vai ou às vezes, que seja, procura o cardiologista, e muitas vezes o profissional recomenda, né? Só que infelizmente ainda não é muito bem aceito, né? Muita gente, meu Deus, eu vou ter que ir pro psiquiatra. E a gente precisa entender, gente, que o cérebro liga tudo, né? O cérebro liga tudo. Se a nossa mente não vai bem, nada funciona. Então a gente precisa cuidar também da nossa mente, assim como a gente cuida da nossa saúde, assim como a gente cuida da nossa pele, né? Então a gente precisa começar a entender isso. Pessoal, nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Vida Leve e Saúde. Nos acompanhe. Estamos de volta com Vida Leve e Saúde e uma pergunta que acabou de chegar para nós aqui do Rony. Doutora, é comum confundir ansiedade com outro tipo de transtorno? É comum. Por isso que no consultório a gente tem que fazer toda essa avaliação, porque o que mais chega para mim no consultório hoje em dia é isso. Doutora, eu acho que eu tenho déficit de atenção, por exemplo, né, que é uma das que mais confundem. E aí você vai ver, vai fazer toda uma avaliação e às vezes o paciente só tem uma ansiedade. E quando a ansiedade está super aumentada, realmente rouba a nossa atenção. Então, essa queixa de desatenção, muitas vezes, não é de um déficit de atenção. Pode ser que tenha os dois transtornos? Até pode, mas às vezes não. Então, a gente precisa fazer essa avaliação, porque se eu tratar, às vezes, um déficit de atenção, que é o que acontece, tem muita gente que, às vezes, isso é errado, mas a gente vê. As pessoas vão aí, passei com o profissional, sei lá, um outro profissional e consegui tomar um psicoestimulante, que agora, né, os Venvances aí da vida, né? Então, o pessoal, passei e tô tomando. E aí você vai ver a pessoa piorou,
Entendeu? Então não é para todo mundo, né? Vai piorar, às vezes piora mesmo um quadro de ansiedade. Por exemplo, quem tem pânico vai tomar uma medicação dessa, é um risco. Piora mesmo os sintomas. Então a gente precisa realmente fazer essa avaliação, fazer essa separação, porque às vezes não é, como eu falei, o nível de ansiedade às vezes muito elevado, às vezes ele rouba a atenção, deixa o paciente às vezes prostrado, cansado, e aí as pessoas falam, eu acho que eu tenho déficit de atenção, e às vezes não é isso, às vezes é uma ansiedade. Então precisa de um acompanhamento. Doutora, a gente consegue enumerar as causas específicas da ansiedade? Então, além das questões, né, genéticas, hereditárias que possam ter, né, então a história familiar, né, meu pai e minha mãe têm, então assim, possivelmente a gente pode ter, não necessariamente sim, mas pode. A gente tem visto o quê? O excesso de responsabilidades. Então a gente está vivendo aí nesse mundo, né, onde a gente tem que ser 100% produtivo, dar conta de tudo, né, então assim, excesso de trabalho, excesso de estudos, por exemplo, né, então aquela pessoa que se autocobrança excessiva. Então, toda essa questão da gente não ponderar o limite pode levar, né? Além disso, a falta do descanso, né? As pessoas hoje em dia não se permitem mais, né? Eu tenho que ser produtivo o tempo todo. E isso, uma hora, vai afetar, a conta vai chegar, né? Hoje em dia você não pode falar para a pessoa, olha, você precisa ter um tempinho para você, para cuidar de você. Chega do trabalho, se desliga um pouco. Parece que você não posso. Eu escuto isso muito. Doutor, eu chego, eu não posso abandonar, o meu celular é o WhatsApp, as pessoas dependem de mim. Aí eu faço a seguinte pergunta. Se você deixa seu celular de lado, se for algo muito grave, a pessoa vai te ligar. Se não for, no outro dia você não consegue ir lá e responder? Aí as pessoas... é verdade. Então, assim, precisa se policiar, porque se a gente não se policiar nisso, é tanta autocobrança, é tanto eu preciso ser muito produtivo o tempo todo, toda hora, uma hora a nossa mente pifa, o corpo vai dar sintomas, que aí vem os sintomas físicos também da ansiedade. Então, essas causas, assim, que a gente tem que se atentar, né, que eu costumo dizer, ouvir o nosso corpo, entender o que está acontecendo e não ter vergonha, né? Quebrar esse preconceito e procurar ajuda mesmo. E como é que funciona esse acompanhamento que a gente ia falar aquela hora? Passa com você e aí é mensal, semanal, é cada 3 meses? Como que é? Que dá continuidade no tratamento? É uma pergunta interessante, porque tem gente que fala, eu vou ficar preso pro resto da vida, né? O primeiro contato, né, a gente faz uma consulta bem detalhada, para a gente estar avaliando, a gente entra com o tratamento. Como as medicações psiquiátricas geralmente demoram de 3 a 4 semanas, a maioria, né, para ter um bom efeito, então a gente marca às vezes o primeiro avaliação, né, após consulta, com 30 dias, né, para a gente ver como que esse paciente está, se ele se adaptou, se deu certo, se está tendo efeito colateral, se não está. E alguns casos, às vezes, a gente consegue já ter uma boa melhora já logo nessa primeiro contato, assim. Alguns casos não, então aí a gente vai marcar com 60, com 30, depende. Quando os casos já estão mais ou menos estáveis e o paciente só está em manutenção do tratamento, aí sim a gente consegue ter, assim, um tempo maior, de 3 meses de consulta. Mas eu costumo dizer assim, a gente não pode também deixar o paciente, volta daqui 6 meses. Vai abandonar o tratamento, vai parar a medicação, vai perder a receita. Então, assim, a gente precisa fazer essa educação, né, essa psicoeducação com o paciente, para ele entender que a medicação dele, da psiquiatria, é igual uma medicação que ele toma para hipertensão, por exemplo, né? Então ele não pode ficar sem, ele tem que cuidar disso. Mas é possível sim, depois de um tempo de acompanhamento, a gente conseguir, às vezes, que é uma grande dúvida também, eu posso tomar alta, vou ter alta, vou tomar esse remédio pro resto da vida. Agora, a gente consegue chegar numa cura, vamos dizer assim, da ansiedade? Então, muita gente, né, uma grande dúvida, né? E assim, ao meu ver, assim, depende, né? Depende do grau, da história familiar, se é algo muito arrastado, muito crônico. Há casos que sim, é possível depois de um tempo que o paciente remite os sintomas, que ele fica ali 6 meses, né, mais estável, a gente consegue aos pouquinhos fazendo uma retirada de 6 meses a 1 ano, assim, fazendo uma retirada e acompanhando esse paciente para ver como que vai ficar. Mas há quadros que às vezes não, às vezes a situação já está muito crônica, tem uma história familiar muito importante, então assim, aí às vezes até o paciente nem quer, ele se acostuma tão bem, a ficar tão bem com a medicação, que às vezes ele fala, doutora, eu posso continuar? Porque eu tô tão bem, não tive mais crise, tô estável. Então, depende, tudo vai depender do nível, do tempo, se fez certinho o tratamento, se acompanha, porque um outro grande desafio nosso
é isso, é que o paciente adere ao tratamento e vá até o fim. Porque muitas vezes o pessoal, melhorei, para, né? E é onde ocorrem as recaídas. E qual que é o risco, assim, do paciente, que nem você falou dele, dessa adesão mesmo ao tratamento, ele fala, não, parei por conta própria o remédio, e aí depois de um tempo você percebe que parece que volta pior esse problema dela, não só da ansiedade, mas como os outros transtornos. Mas o que você passa de mensagem para essa pessoa? Eu vou parar do nada e acontece isso. Então, a gente precisa realmente educar as pessoas a entender que realmente o tratamento ele é importante e deve ser seguido, né? Ainda mais assim, a gente não sabe qual medicação que esse paciente vai tomar, mas tem medicações também que tem prazos para retirar. Quando a gente fala de um benzodiazepine com calmante para uma crise de ansiedade, tem prazo, não dá para deixar esse paciente de eterno com a medicação. E ocorre isso, porque muitas vezes as pessoas param por conta e fica só com o remedinho que ela quer. Né? Infelizmente isso ocorre. E é um risco, né? Porque você pode criar um risco de dependência com relação àquela medicação, você pode ter um risco de desenvolver de novo outra crise, às vezes mais forte, mais crônica. Então, as pessoas precisam, realmente, eu falo muito sobre essa psicoeducação, entender que é um tratamento como qualquer outro tratamento, né? É igual eu trato de outras doenças e que eu preciso ter um começo, um meio e um fim, né? Em alguns casos, outros a gente vai precisar tomar ao longo da vida, mas assim, a gente tem que entender que é para o nosso bem, para a nossa saúde. E quando acontece assim, o paciente já está há algum tempo sem passar com um psiquiatra, e aí fala, não estou surtindo mais efeito essa medicação, ele vai lá, dobra a dose. Tem algum risco para isso? Isso acontece bastante. Existe sim, né? Porque pode aumentar os sintomas, né? Então, assim, além de ter uma piora talvez dos efeitos colaterais, pode piorar a ansiedade até. Quando a gente fala de tratamento para a ansiedade em si, eu costumo dizer assim, o início do tratamento, quando a gente põe, por exemplo, um antidepressivo para tratar a ansiedade, nos primeiros dias, pode sim piorar uma ansiedade. Então, piorar, às vezes, dá uma insônia, é onde o paciente, às vezes, fica com medo que é largar a medicação. Então, a gente sempre explica isso na consulta, pode acontecer, mas vai passar, aguenta firme, que vai dar certo. Mas o dobrar a medicação, quando a gente está falando às vezes até de um calmante, por exemplo, que às vezes a gente precisa lançar a mão e tratar com um calmante, né? Porque as pessoas têm medo, falam, meu Deus, não vou tomar um tarja preta, né? Mas às vezes é necessário a gente entrar, desde que a gente entre com começo, meio e fim, né? Então assim, agora, dobrar um desses sem uma avaliação, sem um acompanhamento adequado, é um risco para a dependência, com certeza. E em relação aos efeitos colaterais, tem alguns efeitos que são comuns, assim, a quase todas as medicações? Cada medicação tem um efeito colateral um pouquinho diferente, mas em geral, eu costumo dizer assim, é tontura, é mal-estar, é uma dorzinha de cabeça, uma náusea, né? Alguns podem dar um pouquinho de diarreia nos primeiros dias, mas sempre é transitório. Então eu sempre falo, aguenta um pouquinho que vai passar. Só que tem pessoas que são mais sensíveis, né? Então a gente tem que ir com mais cautela, aumentando devagar a dosagem. Então por isso que muitas vezes o paciente, às vezes, quer uma resolução para ontem, né? Então tem que ter essa psicoeducação de entender que o remédio vai demorar para agir, mas é possível você voltar a ter aquele bem-estar que um dia você teve lá atrás. E muitas vezes as pessoas se esquecem, nossa, doutora, realmente eu era essa pessoa calma que eu tô voltando a ser agora depois do meu tratamento. E você trabalha com crianças e adolescentes. Você tem Também. Percebido no consultório que está aumentando esse número de crianças e adolescentes? Também. Tem atingido bastante essa faixa etária, até com ansiedade, com pânico. Déficit de atenção, então, né, nem se fala. Mas tem sim. Então, as mães têm que se atentarem, eu costumo dizer isso, porque hoje em dia a gente tem visto o quê? Muito excesso de tela. Né? E o excesso de tela, até para nós adultos, tá? Ela vai desencadear e piorar a nossa ansiedade também. Então, a gente tem que ter limite para tudo, né? Tudo em excesso faz mal, né? Então, cuidar da rotina do sono dessas crianças é importante para não piorar uma ansiedade, a questão das redes sociais, né? Mas, basicamente... E, geralmente, para eles, já é necessário entrar com medicação também? Você percebe se está aumentando essa... Então, depende também, né? A gente faz avaliação, às vezes dá para manter só com a psicoterapia, com a psicóloga, mas em alguns casos, às vezes precisa entrar com remédio sim. Hoje em dia precisa. E tem tido bons resultados também. Tá. E doutora, lá no consultório eu também pego nessa idade, né? Adolescente, 13, 14, 15, 16 anos, com acne. E aí a gente percebe que eles são muito ansiosos já. Então isso está gerando uma certa preocupação, por quê? A acne a gente sabe que é um tratamento longo, demora, assim como o tratamento de ansiedade.
Então eu sempre recomendo para eles, nós vamos entrar ou medicação ou parte tópica, mas você tem que ter paciência, isso aí leva tempo. Mas eles até pré-vestibulandos, eles falam, doutor, não consigo, eu já indico para passar com um psiquiatra, porque tem que ter um tratamento em conjunto. Sim, né? Com certeza. E aí eu queria saber isso, né? Porque essas causas desses adolescentes, tem algum outro fator que pode estar levando isso? Como eu falei, pode ter uma questão genética também dos pais ali que acabam passando. E assim, eu acho que o estilo de vida que a gente está vivendo hoje, né? Infelizmente, e passam para essas crianças, para esses adolescentes, né? O imediatismo, a gente precisa fazer tudo o tempo todo, né? De novo, o excesso das telas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é isso que tem cada vez mais afetado esses adolescentes. E então, basicamente. Maravilha. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, obrigada a todo mundo e cuidem da sua saúde mental. E assim chegamos ao fim de mais um Vida Leve Saúde. Hoje aprendemos muito sobre ansiedade e, gente, olha só esses dados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é campeão mundial em casos de transtorno de ansiedade. Cerca de 9,3% da população. Isso corresponde a quase 1 em cada 10 brasileiros. Um dado que nos faz refletir sobre a necessidade de acolhimento, informação e, acima de tudo, acesso ao tratamento adequado. Ou seja, se você se identificou com o que falamos hoje, saiba que você não é frescura, que você não está sozinho, que não é exagero. Não hesite em procurar a ajuda de um profissional. Lembre-se, levar a vida leve também é saber a hora de parar, respirar fundo e cuidar da mente. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Quero agradecer a nossa convidada, a doutora Pamela Rodrigues, por compartilhar tanto conhecimento e esclarecer nossas dúvidas. E você aí de casa, o que achou do programa de hoje? Se ficou com alguma dúvida ou quer sugerir um tema para os próximos episódios, mande sua mensagem pelas nossas redes sociais, usando a hashtag TH+SBT Interior e Vida Leve Saúde. E se você quer ser um parceiro ou patrocinador do nosso programa, entre em contato através do @SBT Interior. E não se esqueçam, cuidar da saúde começa com escolhas inteligentes todos os dias. Então, que tal colocar em prática pelo menos uma dica que aprendemos hoje? Nos vemos no próximo programa, sempre com mais informações e dicas para você viver melhor. Fique com Deus, um forte abraço e até lá!